Hoje iniciamos a segunda fase do Devocional com Elas e eu estou muito feliz em ter você aqui comigo para juntos meditarmos na Palavra do Senhor e crescermos em Cristo. Essa segunda fase nós vamos falar sobre cura nas emoções. Então vai ser algo muito importante para a nossa vida e nós vamos entender por que é importante. Antes a gente vai meditar aqui lá em Provérbios no capítulo 4, versículo 20 em diante fala assim. Do versículo, na verdade, 20 ao 24, fala assim: Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Até aqui. A gente viu então aqui nesses versículos que a gente já entende que guardar o nosso coração é fundamental para termos uma qualidade de vida, para termos uma vida aí saudável. Então, nessa fase nós vamos ver e entender sobre saúde emocional. E antes, a gente vai entrar aqui em cada tópico, a gente precisa entender o que engloba a saúde emocional. O que é saúde emocional? A saúde emocional, ela corresponde à maneira, à forma como nós administramos as nossas emoções. E aí nós vamos entender o que é emoção, o que é sentimento e a nossa maneira de agir, o nosso comportamento. Então, como que eu vou administrar as minhas emoções? Primeiro eu preciso entender o que é emoção. Então, a emoção é um estado mental e fisiológico que está ligado a uma variedade de pensamento, sentimento e o modo de agir, nosso comportamento. Então, nós precisamos entender. A primeira coisa que nós precisamos entender, tudo começa no pensamento. O que nós vamos alimentar o nosso pensamento, ali é a chave do que vai acontecer no decorrer aí dentro da nossa alma, que é aí o que a gente pensa, o que a gente vai sentir e a forma como a gente vai agir e reagir. Então, nós precisamos entender que o nosso pensamento precisa de uma atenção especial. O que nós estamos alimentando? Quais os alimentos que nós estamos aí ingerindo para nutrir o nosso pensamento? E aí a gente vai agora entender um pouco mais sobre emoção. Então, o que é emoção? Emoção é a resposta imediata a um estímulo. Ele é reflexo natural diante de um acontecimento. É uma resposta física ou química comandada pelo cérebro humano. Então nós precisamos entender que a emoção ele é um estímulo. O nosso corpo vai responder a um estímulo de um acontecimento. Vamos guardar aqui porque eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor sobre cada um, como que reage cada elemento desse. Então, o nosso sentimento, então a nossa emoção, a gente entende que é aquilo que o nosso corpo, a resposta física, química que o nosso corpo responde a um acontecimento. Sentimento é a análise que eu faço sobre esse acontecimento. Então, o sentimento é a consequência da emoção. O estímulo que eu senti no meu corpo físico vai gerar aí um sentimento. E é esse sentimento, que vai analisar, é o que eu vou analisar daquilo que aconteceu que vai vir o meu sentimento. Então, eu preciso entender que cada pessoa, esse sentimento vai vir de uma forma diferente. Porque cada pessoa tem a sua experiência de vida, tem a sua personalidade, tem a sua cultura. Então, nós somos seres únicos, individuais. E cada um de nós temos aí algo diferente dentro de nós, interpretações diferentes, dentro de nós. E é o que nós vamos entender no exemplo que eu vou dar daqui a pouco. Então, os nossos sentimentos é a análise que eu faço sobre o que o meu corpo sentiu através dessa emoção, desse estímulo. E o meu comportamento é o que eu faço com tudo isso. O que eu vou fazer com essa emoção que eu senti? Aí entra o nosso comportamento. Então, nós precisamos entender que as emoções vividas dão origem aos sentimentos e o nosso estado emocional vai determinar a forma como nós vamos agir e reagir. Então, eu vou aqui dar um exemplo, para a gente entender melhor então sobre a emoção, sobre o sentimento e sobre o comportamento, como que eles vão aí agir.
Então o amigo vem, né, você tá numa boa e vem um amigo com aquelas brincadeiras de dar susto. Então ele vem e te dá um susto. Aí o que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo físico ele vai reagir a esse estímulo, né, da outra pessoa, né, de uma forma fisiológica e imediata. E aí o que acontece? Ataque cardíaco, contração da pupila e pressão arterial elevada. Isso é o que acontece. Então nós sentimos esse estímulo e isso é o que dá origem à nossa emoção. O que acontece no campo ali do sentimento? Isso, gente, é muito rápido, tá? Então nós vamos analisar o que provocou, né? E aí a gente vai pensar o que aconteceu e é tudo muito rápido. Eu tô aqui, levei o susto, senti tudo isso no corpo e logo a minha mente vai analisar o que aconteceu. Ah, foi o fulano que veio mais uma vez com a gracinha de brincadeira e tal. Então, e aí é onde que vai dar origem ao meu sentimento. E aí é onde que entra a personalidade de cada um, a experiência de vida de cada um, porque diante desse exemplo que eu tô dando, vai ter pessoas que vai levar numa boa, vai levar na esportiva, não vai ligar e vai entrar na brincadeira, e vai ter pessoas que vai se posicionar, não vai brigar, não vai deixar um clima chato, mas vai se posicionar pedindo para não fazer mais, porque ela não gosta de, né, ter essas sensações e tal. E vai ter outro grupo de pessoas que vai brigar, que vai esculachar com outra pessoa, que vai pesar o clima. Entende? Que aí o sentimento, né, aquilo que a pessoa, como aquilo que ela vai analisar, aquilo que ela vai interpretar, que vai dar aí a origem para o sentimento dela e automaticamente ligada ao comportamento, né? Que aí o comportamento, o que eu vou fazer com essa emoção? E tudo isso é muito rápido. Tudo isso vai ser algo muito rápido e por isso que a gente precisa entender o que a gente está nutrindo, porque conforme a gente vai nutrindo nosso pensamento, né, aquilo que vai acontecendo conosco, vai formando aí a nossa personalidade. Então, se eu tenho, todas as vezes que acontece um estímulo que eu não gosto, e eu já vou agir de uma forma imediata, de brigar, de falar, eu vou construir esse comportamento, várias vezes vai se repetir, isso vai se tornar um hábito. Então, eu vou formando na minha personalidade uma pessoa reativa. Então, é nesse ponto que nós precisamos entender como que eu estou gerindo as minhas emoções. E então, o nosso estado emocional, ele vai determinar como que eu vou agir ou reagir a um acontecimento. Então, a gente precisa observar, né, se nós queremos, de fato, ter uma vida emocional saudável, nós precisamos aí começar a observar as nossas reações. Porque, de fato, o que vai nos levar a entender se eu tenho uma vida saudável, se eu estou aí no domínio das minhas emoções, é a forma como eu reajo. E lembrando que tudo isso é um processo, porque nós levamos anos de uma forma, nós aprendemos, nós viemos de culturas diferentes, famílias diferentes. Então nós somos aí também um resultado daquilo que a gente viveu no nosso ambiente familiar. E a partir do momento que a gente vai entendendo, que a gente vai começando a ver alguns pontos da nossa vida, falando, não, isso aqui não tá legal, eu preciso melhorar. E é onde que a gente tem que entrar com mais profundidade no entendimento para realmente entender, não, eu preciso melhorar, eu preciso de ajuda. Porque eu preciso ter um resultado diferente nessa área da minha vida. Às vezes é no seu relacionamento com pessoas, às vezes é na área financeira, porque a nossa emoção é como se ela tivesse centrada, né? E as áreas da nossa vida, ela percorresse essa centralidade. Então, por isso que a palavra de Deus fala, guarde o teu coração, porque dele, né, depende toda a sua vida. E é no coração que está aí a nossa alma. Ela representa pelo coração, mas na verdade tinha que ser no cérebro, né? Porque tudo acontece, os pensamentos, né? Tudo acontece, né? A formação é no cérebro. Então, nós precisamos nos atentar. Como que nós estamos reagindo? Como que eu estou reagindo aos acontecimentos, aos estímulos que eu tenho recebido, às notícias? Então, o primeiro ponto, observar a minha reação. E aí eu vou começando a buscar, entender e buscar esse equilíbrio. Nós nunca vamos ser 100% equilibrados. Isso aí é impossível. Falar assim, não, eu quero chegar num estágio da minha vida que eu vou
ser o cara do controle emocional. Não vai, né? Então a gente pode melhorar, a gente pode administrar, mas esses estímulos, porque é da natureza humana, né? O nosso cérebro, ele foi programado para realmente nos proteger. Eu estou até lendo um livro do Augusto Cury, tá até aqui a marcação, ó. Comecei a ler ele, e esse aqui ele fala da funcionalidade da mente. Então o Augusto Cury, ele é um psiquiatra, né, muito renomado, e eu estou estudando para entender como que funciona a nossa mente, os nossos pensamentos, e está sendo muito bom, está sendo assim transformador entender. É uma área que eu gosto, né? Então para mim está sendo assim muito edificante. E eu quero aprofundar cada vez mais, porque eu quero também fazer um estudo sobre esse tema da funcionalidade da mente. Então nós entendemos que a nossa emoção, ela acontece através do estímulo que nós temos, né, daquilo que acontece. O sentimento é a interpretação que eu vou ter disso que eu senti, né, do meu corpo físico, como que eu vou aí interpretar toda essa situação, e o meu comportamento é o que eu vou fazer com isso. Né? Qual que é a melhor maneira de lidar? Então, eu quero trazer aqui uma observação para a gente sempre, quando a gente falar de coração, alma, a gente já vai remeter coração, a gente já vai lá para o cérebro, porque aí a gente já vai pensar cérebro, pensamento. Então, alma, coração, cérebro, pensamento, entendeu? Então, é uma forma assim que eu tenho de aprender com mais facilidade. Então, eu preciso estar atenta ao meu pensamento. E aí eu coloquei aqui para a gente sempre lembrar que a palavra tem poder. Então, o que você está vivendo hoje? Como que estão as áreas da sua vida? O que você tem construído até hoje? Então, tudo isso que você tem construído, tudo isso que você tem vivido, muito provavelmente está ligado às palavras que você já lançou durante toda a sua vida. E o que vai fazer eu falar palavras de bênção, de maldição? É a forma como eu penso. E para você ver o tanto que é sério a questão do que a gente está nutrindo no nosso pensamento. Nós precisamos aqui, nesse livro, né, o Augusto Cury fala muito que nós precisamos criticar o que a gente pensa. E qual que vai ser o nosso filtro? A palavra de Deus. Por isso que a palavra fala, precisamos renovar a nossa mente com a verdade, com a palavra de Deus. Ela precisa ser o quê? O filtro daquilo que a gente está pensando. Então vem um pensamento aleatório. Aí eu preciso criticar. Isso está na palavra? Isso é o que Jesus ensina? Isso está linkado a algum ensino de Jesus? Eu preciso questionar. Então se eu sou um ser espiritual, e eu estou aqui nesse mundo vivendo, então eu preciso ter qualidade de vida. E a nossa alma, ela vai ser saudável através daquilo que nós estamos alimentando ela, daquilo que estamos pensando. Tudo começa no nosso pensamento. Então eu reitero aqui, a construção do nosso pensamento vai determinar o que nós vamos falar. Entende? E aquilo que nós falamos vai construir o ambiente em que nós estamos vivendo. Eu quero colocar aqui uma palavra-chave, espelho, porque tudo aquilo que eu falo vai voltar para mim. Então, se da minha boca está saindo palavras torpes, está saindo palavras de maldição, palavras que não está edificando, mas está destruindo, então eu tenho que olhar para o meu coração. Porque a boca fala que o coração está cheio. Então, por isso que fala aqui, ó, afaste da sua boca palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Então a palavra de Deus, ela dá todo o caminho que a gente precisa para viver uma vida legal, uma vida saudável aqui. Então nós precisamos atentar àquilo que nós estamos pensando e o que nós estamos falando está construindo o ambiente que a gente está vivendo. Então a gente precisa focar, precisa pedir misericórdia de Deus para a gente começar a fazer diferente, começar a pensar diferente, né, buscar conhecimento, buscar entendimento e colocar em prática. Então agora a gente vai ver aqui algumas perguntas que eu coloquei para a gente meditar e entender alguns aspectos aqui. Então a primeira pergunta, o que atrapalha para a gente ter então uma saúde emocional saudável? O que atrapalha? Excessos de sentimentos sem gerenciamento, né? Então se a gente não sabe gerenciar esses sentimentos,
que nós vamos ter aí ao longo, né, da nossa vida, nós prejudicamos a nossa saúde emocional. A segunda pergunta: por que é importante termos uma saúde emocional saudável? Por que é importante? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida, né? Se nós estivermos bem, espírito, alma e corpo, nós estamos bem, né, íntegros nessa saúde integral, nós vamos aí ficar bem conosco e, por consequência, nós vamos também ficar, né, bem com as outras pessoas. Ser bênção, ser canal de bênção na vida das outras pessoas. Então, por isso que é importante nós termos essa saúde emocional. E quais são os benefícios de ter uma saúde emocional saudável? Temos o controle para lidar com as situações de estresse do dia a dia, né, e das emoções extras que podem surgir. Então, a gente vai ficar preparado para aquilo que não está ao nosso controle, ao nosso alcance, mas nós vamos saber gerenciar cada situação, né, conforme for acontecendo. Temos mais flexibilidade a novidades, a mudanças, ficamos mais flexíveis, porque em algum momento assim da minha vida eu tinha muita dificuldade com mudanças. Então, quando nós temos essa saúde emocional saudável, nós ficamos aí mais flexíveis, né, a essas mudanças também. Temos mais equilíbrio, né? Temos discernimento aí para saber o que nos faz bem, aquilo que não faz. Então a gente vai ter aí as escolhas que nós vamos fazer no dia a dia, vai ser mais diretiva, vai ser mais precisas. Isso vai nos dar alimentar nossa autoconfiança, né? Nós vamos estar mais confiantes aí também para fazer escolhas, né? E vamos também ter gratidão, aquela sensação de satisfação, né, em tudo que nós formos fazer. Então, tudo aquilo que você pegar para fazer, por você estar completo, por você estar bem emocionalmente, isso vai também transmitir nas escolhas que você for fazer, né, nas atividades que você for fazer. Então, a gente aí vai nutrir, né, no nosso coração a gratidão e essa sensação aí de satisfação. E agora a outra pergunta: como cuidar então da nossa saúde emocional? Então, nós precisamos cultivar a autoestima, né? Nós precisamos aí encontrar qualidades em nós, aprender a olhar com amor para nós, realmente nos amar, encontrar aí as nossas qualidades, aquilo que nós fazemos com excelência, as nossas habilidades. Então, nós precisamos cultivar a nossa autoestima. Precisamos cuidar da nossa saúde física, porque é importante estarmos saudáveis, estarmos bem também fisicamente para a gente estar, né, bem emocionalmente. E também nós precisamos cultivar boas amizades, escolher pessoas que vão estar à nossa volta, né, compartilhar a nossa vida, a nossa história com pessoas que têm o mesmo propósito, né, pessoas que vão ter ali também a mesma visão. Então é muito importante as escolhas das nossas amizades, quem a gente pode confiar, né? É importante isso. Fazer o que gosta, também isso vai ajudar nessa saúde emocional. Você está fazendo, né, uma atividade que realmente gosta, que está dentro do seu propósito, que faz sentido para você, que vai abençoar outras pessoas. Essa questão do propósito também dentro dessa fase a gente vai falar sobre isso. Tá? Um hobby que você gosta de fazer. Muitas vezes a gente fica tão envolvido em trabalhar, e esquece de fazer aquilo que a gente gosta, né? Se eu te perguntar o que você gosta de fazer, muitas pessoas não vão saber falar, né? Eu gosto muito de ler livros, né? De ter aqui o meu momento, de estar tomando meu café ou um suco, lendo um livro, conversando com Deus. Gosto de caminhar, gosto de ir para academia, né? Quem não gosta de viajar? Mesmo que você não faça isso com hábito, mas aquilo que está dentro da sua possibilidade, faça para você ter esse contato com você mesmo. É muito importante para a nossa saúde emocional. E ser positiva, né? Ter um olhar positivo, ter um olhar de leveza diante das situações. Por mais que venham, né, situações que a nossa vida também não são tudo flores, né? Nós passamos aí por alguns desertos, mas mesmo você estando dentro do deserto, né, tenha aí confiança, tenha fé em Deus, pede para Ele estar com você, te ensinando o que você pode aprender de algo novo diante disso. Então, ter essa atitude, né, sempre buscando aprender algo, mesmo nas circunstâncias difíceis, nos desertos, isso também ajuda a gente a manter esse gerenciamento das emoções.
E a última pergunta, como gerenciar as emoções então? Primeiro eu preciso identificar para saber lidar com ela. Então eu não posso mudar a emoção, eu não posso mudar aquilo que o meu corpo vai reagir, como que o meu corpo vai reagir, mas eu posso aí gerenciar a forma como eu vou analisar, que aí vai entrar, né, a questão da análise daquilo que eu estou sentindo, que vai entrar o nosso sentimento, e a forma como eu vou conduzir essa emoção que eu senti. Então esse é o ponto-chave, como que eu vou fazer para gerenciar? É na hora de analisar e na hora de decidir como que eu vou aí reagir ou agir diante dessa situação. Então hoje nós finalizamos essa aula entendendo sobre emoção, sentimento e comportamento. Entendemos que o que nós falamos, né, é fruto daquilo que nós pensamos, e o que a gente fala é o que vai construir o ambiente que nós estamos vivendo. Então, eu aguardo você na próxima aula, no próximo encontro, para a gente dar continuidade. A gente vai falar um pouco, né, sobre a preparação do espírito antes de entrar aí na cura da alma. E a gente também vai ver sobre propósito e chamado lá na frente. Então, eu aguardo você nessa sequência de aulas aí da segunda fase, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Deixa nos comentários aqui o que você achou dessa aula, né, o que Deus falou ao teu coração. Curta esse vídeo, compartilhe com as amigas, chame mais pessoas para estar junto conosco, né, para juntos aí edificarmos uns aos outros e crescermos em Cristo. Eu quero orar com você agora para a gente finalizar essa aula, né, e que Deus possa aí ministrar o teu coração durante a semana. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo de aprendizado. Muito obrigada porque o Senhor vem ministrando no nosso coração para que a gente possa amadurecer em Cristo, crescer e vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue trazendo revelações daquilo que nós precisamos entender, porque cada um de nós temos uma história de vida e nós precisamos entender o nosso íntimo, e só o Senhor tem acesso, Pai, ao nosso coração de uma forma, né, em especial, que o Senhor pode nos conduzir de uma forma mais pontual. Então eu peço que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor venha revelar aquilo que precisa ser curado dentro de nós durante essas aulas, que realmente nós possamos aí ter uma conexão contigo e que nós possamos sair dessas aulas, né, com mais entendimento, e que o nosso coração esteja realmente conectado para ser curado pelo Teu Espírito. Então eu peço que a cura do Senhor esteja sobre nós, que a Tua bênção esteja sobre nós, né, e que a compreensão que vem do Teu Espírito esteja sobre nós durante essas aulas. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado e eu espero você aqui no próximo encontro. Que Deus abençoe.